Olá, sou o professor Gerson e estou aqui em mais uma aula com vocês nessa jornada rumo ao Enem e aos grandes vestibulares do país. Bons estudos para você! É sempre bom lembrar que na Matemática 3 iremos ver as geometrias, a geometria plana e a geometria espacial. Estamos iniciando então a nossa segunda aula de geometria plana. Nessa aula vamos ver então retas, segmento de retas, semirretas e ponto médio. Falando sobre a reta, não vamos exatamente definir uma reta, vamos aceitá-la como um conceito primitivo. Tá bem? Vamos entender algumas características, algumas referências, né, então, à reta. Então vamos lá. Primeiro, são figuras geométricas compostas por infinitos pontos, tá bem? Então, quando eu tenho uma reta R, eu considero que eu tenho aqui, então, infinitos pontos, tá bem? Esse é um conceito. São infinitas, então, realmente, por isso que a gente acaba representando reta, né? Por duas setas aqui. Isso representa que elas são infinitas. Geralmente só faz uma reta, não põe as setinhas, né? Mas isso aqui representa que elas são infinitas, tá bem? Então, uma reta não tem fim, tá bom? Podem ser traçadas a partir de dois pontos, tá bom? Então, nós vimos que por dois pontos passa uma única reta, tá bem? Então, se eu tiver dois pontos não coincidentes, eu consigo traçar uma reta. Lembrando que se eu tiver dois pontos coincidentes, na verdade é um ponto só. Aí eu tenho infinitas retas. Entre dois de seus pontos, sempre existe um terceiro ponto pertencente a ela, tá bem? Então, eu tenho dois pontos quaisquer aqui, eu sempre vou ter um ponto entre elas, tá? Sempre tem um ponto, né? Não tem como eu não defino, tá bem? Então, isso é importante. Sempre entre dois pontos de uma reta, eu posso ter um terceiro ponto. Três pontos colineares sempre pertencem a uma mesma reta. Lembrando que pontos colineares são pontos alinhados, tá bem? Se eu tenho três pontos alinhados, os três pertencem à mesma reta. E definem uma direção. Então, a reta define uma direção, tá bem? Lembrando que a gente vai ver depois também, a gente acaba vendo em física, quando estuda, por exemplo, vetores, a gente vê direção e sentido, tá bem? Então, uma reta tem uma direção e dois sentidos. Então, cuidado para não confundir sentido com direção. Então, toda reta define uma direção. Vamos ver na sequência segmento de reta e uma semirreta, tá bem? Então, tem a definição aí de segmento de reta, né? Dados dois pontos distintos pertencentes a uma reta, a união do conjunto desses dois pontos com o conjunto de todos os pontos que estão entre, né? Eles definem um segmento de reta. Tem a definição matemática e tem a parte geométrica, né? Então eu tenho uma reta R. Se eu pegar dois pontos quaisquer aqui, A, B, eu vou ter aqui então um segmento de reta. Essa então é a definição de segmento de reta, que seria um pedaço da reta, né? Tá bom? Isso aqui então é um segmento de reta. E embaixo fala sobre semirreta. Então, dados dois pontos distintos A e B, pertencentes a uma reta R, a união do segmento de reta AB, que nós acabamos de ver aqui, com o conjunto dos pontos, né, X, tais que B está entre A e X, define uma semirreta. Tem a definição matemática aí. Então, eu tenho aqui uma reta R. Se eu pegar esse segmento de cima aqui, o segmento AB aqui, então eu tenho A, B, e pegar um ponto X qualquer, esse A aqui ele dá um início, então daqui para cá eu vou ter uma semirreta, por a setinha aqui, tá bom? Tá? Entre aspas, né, que no miolo falaria isso, seria metade da reta, vamos dizer assim, é como a reta não tem fim, tá bem? Então eu pego aqui, ela é uma semirreta. Então vejam, a reta, como nós vimos, não tem fim, ela vai para os dois lados. A semirreta tem um fim ou um início, né? Podemos dizer que é um início, tá bem? Então, a semirreta começa no ponto A, tá bem? Isso é importante, então, tá bom? Então, como eu disse, entre aspas, né? O segmento de reta, você põe um ponto, né? Quando você pega uma reta, você põe um ponto e você divide, então, em dois segmentos de retas, né? Também, considerando que elas são infinitas, poderia dizer que são iguais, sei lá, né? Mas, matematicamente, essa é a definição, tá bem? Então, aqui eu tenho o início, então, do segmento de reta. Eu poderia ter, por outro lado também, tá bem?
Então, quando eu ponho um ponto aqui, eu vou dividir uma reta em em duas semi-retas, tá bem? Então, tem um início e do outro lado ela continua infinita, então. Na sequência, vamos ver alguns tipos de segmentos de reta, né? Então, segmentos consecutivos, tá bem? Então, dois segmentos de reta são ditos consecutivos, né? Somente se tiverem uma única, né? Uma das extremidades em comum. Então, eu tenho aqui uma reta, a reta R. Então, por exemplo, eu poderia ter o segmento AB e o segmento, vamos pôr o C coincidente aqui, CD, tá bem? Então, eu tenho o segmento AB e tenho o segmento CD. Eles têm um ponto em comum, no caso congruente, no caso seria o ponto BC. Então, essa é a definição de segmentos consecutivos, tá bem? Eles têm um ponto em comum. Colineares. Dois segmentos colineares, então eu poderia ter A, B, C e D, tá? Então, eles estão na mesma reta, porém, eles não têm, não obrigatoriamente, não tem um ponto em comum, tá bom? Eles poderiam ter vários, porque poderiam estar assim, sobrepostos um do outro, tá bem? Mas colineares são dois segmentos que estão numa mesma reta. Agora, se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, eu vou ter o terceiro caso aí, que são segmentos adjacentes, tá bem? Então, dois segmentos de reta são ditos adjacentes, se somente se forem consecutivos e forem colineares. Portanto, eles vão ter um único ponto em comum, tá bom? Então, aqui eu teria, nesse caso de cima assim, eu teria, então, além de adjacentes, eles são colineares. Então, lembrando, os colineares, eles podem sobrepor uma parte, né? Ou pode não ter nenhum ponto em comum, tá bem? O consecutivo, onde termina um, começa o outro. E quando eu tiver os dois casos, eu chamo de adjacentes, tá bem? E segmentos congruentes. Segmentos congruentes é quando eles estão no mesmo ponto. Que nem o AB, vamos pôr, CD, vamos pôr aqui um segmento EF. Aqui também nos mesmos pontos, tá bem? Então, a gente usa esse símbolo aqui de congruência. 3 tracinhos, tá bem? Quando a gente fala número 2 é igual ao número 2. Número 2 é igual 4 menos 2, sei lá, você faz uma conta, você usa igual. Quando nós trabalhamos com reta, com segmentos de reta, a gente trabalha com o símbolo de congruência e não o igual, tá bem? Então aqui, por exemplo, o ponto A é congruente ao ponto E. E o segmento AB é congruente ao segmento EF, tá bem? Então, quando trabalharmos com retas, segmentos, né? A gente trabalha então com 3 tracinhos, que seria a ideia de congruência, tá? É como se fosse igual, né? São os dois segmentos iguais aqui, mas a gente usa então o símbolo de congruência. Eles são congruentes, então podemos ter 2 pontos congruentes, 2 segmentos congruentes, poderemos ter 2 planos congruentes, é a ideia então de congruência, tá bem? E para terminarmos essa parte teórica dessa segunda aula, né, vamos ver então o ponto médio. Se eu tenho um segmento AB, e bem no centro dos dois aqui colocar um ponto M, ele vai dividir os dois segmentos em tamanhos iguais, vamos dizer assim. Então eu tenho que AM é congruente a MB, tá? Então o ponto médio divide um segmento qualquer em 2 partes iguais, vamos dizer assim, 2 segmentos iguais que eles são congruentes, tá bom? A medida eu posso representar M de AM, por exemplo, tá bem? Essa forma aqui, ou simplesmente AM me dá a medida, né? Muita gente não colocando o tracinho em cima subtende-se que você está falando o número associado ao segmento, como diz embaixo aí, tá bem? Então, eu digo aí também que, dado um segmento AB, podemos ter 2 definições de distância, tá bem? Distância geométrica, então é o comprimento do segmento. E distância métrica é o número associado a esse comprimento, tá bem? Então, por exemplo, falar que o AM é igual a 4. Unidade de medida, tá bem? Então, 4 unidades de medida, não importa se é centímetro, metro, seja o que for, tá bem? Então, quando eu associo um número, eu tenho, então, a distância métrica dele. E aqui, quando eu falo dessa forma aqui, eu tenho simplesmente o segmento de reta que representa, então, esse ponto, tá bem?
Bom, foi uma aula relativamente curta, não tem muito o que fazer, que são algumas definições, né? Vamos resolver agora dois probleminhas. Também não existem tantos problemas referentes, porque é só o início, né, da introdução à geometria, né? Mas vamos resolver dois exercícios aí para pelo menos entender um pouquinho o que nós vimos aí, como se trabalha com isso. Dando sequência, então, vamos no sistema didático resolver o exercício proposto de número 1 e de número 2 para tentar clarear um pouquinho mais o que vimos na teoria. O primeiro exercício é um exercício proposto, então, e diz o seguinte: indicando se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Vamos indicar, então, para ver as propostas deles aí e ver qual alternativa se encaixa melhor aí, tá bem? Então, primeira afirmação. Por um ponto passam infinitas retas. Verdadeiro, né? Quando eu tenho um ponto, eu não defino, né? Eu não consigo definir uma direção por um único ponto, tá bom? Então, quando eu tiver um ponto, por esse ponto passam infinitas retas. Essa afirmativa é verdadeira. Então, a primeira é verdadeira. A segunda, dois pontos distintos determinam uma única reta. Verdadeiro, né? Já vimos que se eu tiver dois pontos, por esses dois pontos passa uma única reta. Então, também é verdadeiro. Terceira afirmação. Por três pontos dados passam uma só reta. Não, essa é falso, né? Se eu tiver três pontos distintos, né? Então não fala aí se é distinto ou não. Então, mas como fala três pontos genéricos, se eu tenho três pontos não distintos, aí passam três retas. Se os três pontos forem congruentes, passam infinitas retas. Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de problema. O enunciado é muito importante, tá bem? Ele fala por três pontos dados. Três pontos. Então vejam, se forem três pontos colineares, alinhados, eu tenho uma única reta. Se eles forem coincidentes, eu tenho infinitas retas. Se eles forem distintos, eu tenho três retas. Então depende, tá? Então, como ele não fala nada aí, ela é falsa, né? Porque fala que passa uma única reta. Então é falso. E a última, a quarta, quatro pontos distintos determinam duas retas. Também não, né? Também? Quatro pontos distintos, olha. Eu tenho muitas retas. Eu tenho ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis retas, né? Pelo menos, tá bem? Então eles são distintos. Então ela é falsa, né? Quatro pontos distintos determinam duas retas. Isso é falso. A última também é falsa. Então eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Que seria a alternativa D de dado. E o segundo exercício, então, é o exercício proposto número 2, diz o seguinte: indicando se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Vamos indicar, então, novamente. A primeira afirmativa. Uma reta contém dois pontos distintos. Bom, ela contém dois pontos distintos. Ela contém mais também. Não está dizendo só dois pontos distintos. Ela disse uma reta contém dois pontos distintos? Contém. Contém infinitos pontos. Logicamente vão ter dois pontos distintos. Então ela é verdadeira. Segunda, por três pontos dados passa uma só reta. Já vimos na questão anterior que não, né? Essa é falsa. Tá? Essa é falsa. A terceira afirmação é: três pontos distintos são sempre coplanares. Bom, lembrando o seguinte, coplanar significa estar no mesmo plano. Colineares, mesma linha, alinhados. Coplanares pertencem ao mesmo plano. Nós vimos que três pontos distintos formam um único plano. Portanto, se três pontos distintos formam um único plano, está dizendo aí, três pontos distintos são sempre coplanares? Sim, quando eu tiver três pontos distintos, vai passar um único plano por eles. Portanto, esses três pontos serão sempre coplanares. É verdadeira. E a quarta, três pontos pertencentes a um plano são sempre colineares? Não, né? Eu tenho o plano da lousa aqui, ó, né? Eu posso ter muitos pontos. Ele está falando de três, mas tudo bem, né? Nunca vou ter três pontos
Vou apagar isso aqui. Tá bem? Eu posso ter assim, eu posso ter eles alinhados ou não, ok? Eu tenho infinitos pontos na realidade. Então, 3 pontos pertencentes a um plano são sempre colineares? Não. Valeria para reta, tá bem? Se fosse assim, 3 pontos pertencentes a uma reta são sempre colineares? Sim, aí eles seriam, né? Desde que eles não sejam coincidentes. Mas a um plano não. Então, ela é falsa. Portanto, a alternativa seria verdadeiro, falso, seria a alternativa B de bola. Terminamos mais uma aula da nossa jornada ao Enem e aos grandes vestibulares. Espero que você tenha aprendido bastante e te aguardo na próxima aula, então. Até mais!